Daqui a pouquinho, 11 horas e 45 minutos, temos mudança de estação. Começa o outono, portanto, teremos ali o início do período mais seco. Como é que a gente encerrou o verão com relação ao nível dos reservatórios? É o que a gente vai saber agora com o professor Pedro Cortes, já aqui ao meu lado. Professor, vamos lá, né? Fim do verão, estação chuvosa, os temporais de verão. A gente olha principalmente para os reservatórios que abastecem a região sudeste, porque a gente vinha falando sobre a situação, por exemplo, em São Paulo, com níveis críticos. Choveu bastante nesse fim de verão. O que a gente tem de resultado nos mananciais que abastecem principalmente a Grande São Paulo? A gente falava mais cedo sobre a expectativa para o outono. Teremos, por exemplo, previsão de menos chuva do que o normal para o outono na região norte. O que a gente tem de balanço até aqui? Então, Carol, nós temos uma situação um pouco melhor do que originalmente esperávamos, mas não significa que tudo esteja resolvido. Nós temos uma arte que mostra a evolução das chuvas nos dois principais sistemas de reservação de água na região metropolitana de São Paulo, que é uma região com mais de 20 milhões de habitantes, 39 municípios. O principal sistema é o Cantareira, o segundo principal é o Alto Tietê. Aqui nós temos, nas barras vermelhas, nós temos o que choveu, tanto nos dois, num gráfico quanto no outro, mês a mês. E nas barras em azul, seria a média histórica. Se a gente pega aqui, ó, somente no mês de abril e no mês de fevereiro, tanto para o Cantareira quanto para o Alto Tietê, abril e fevereiro, nós tivemos chuvas acima do esperado do ponto de vista histórico. Então, realmente, esses reservatórios, eles entraram no verão, né, e boa parte do verão eles transcorreram com nível muito baixo. Houve uma recuperação agora no final do verão, isso dá um certo alento, mas não é uma situação totalmente tranquila, porque nós vamos entrar aqui num período seco, onde a recarga dos mananciais ela não ocorre e chuva mesmo a gente volta a ter só no segundo semestre ali para o começo de outubro. Então nós temos uma situação que inspira cuidado e reforça a necessidade de um uso consciente da água. É uma situação de alerta que temos então, professor? Exatamente. A gente deve, segundo previsões do CEMADEM para o sistema Cantareira, a gente deve chegar num nível ao redor de 30% na virada do segundo semestre. E aí, se essa recarga não for suficiente no verão, a gente volta a ter uma situação muito preocupante. Em relação aos reservatórios nacionais para geração de energia elétrica, nós temos uma segunda arte que mostra para a gente o resultado do verão. Então, nós temos aqui, no Sudeste, houve uma boa recuperação, mas a gente, né, Sudeste e Centro-Oeste, que é a principal região que concentra boa parte das hidrelétricas, nós entramos agora com uma média de 62% para esses reservatórios. É uma situação mais tranquila, mas ainda isso requer uma preocupação porque ao longo do ano esse nível vai caindo e pode chegar para algumas hidrelétricas uma situação de a gente tenha que usar mais as termoelétricas, que representam um custo mais alto de geração. Essa é uma situação que vai ocorrer no sul do país, porque ele está fechando o verão com 33% na média dos reservatórios, é muito baixo. Houve situações de chuva mais intensa no sul, mas não foi uma chuva bem distribuída, generalizada. Então, é o maior risco, né? E com certeza vai levar ao maior uso de termoelétricas. Professor, antes de olharmos aqui para o Nordeste e para o Norte, na região sul, quando a gente olha para a previsão dos meteorologistas para a estação do outono, há a expectativa de uma chuva acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso pode ajudar a reverter esse cenário? Então, o que nós temos é o que vai acontecer. Nós temos agora uma fase em que o Laninha está terminando. O Laninha, infelizmente, ele gera pouca chuva na região sul. Vamos entrar numa fase de neutralidade que envolve aí muito os sistemas regionais, né, meteorológicos e o comportamento do Oceano Atlântico.
Para o segundo semestre, a gente entra com o El Niño, que leva mais chuva para o sul, só que essa chuva ela demora um pouco para entrar, porque exatamente ela entra no período de estiagem. Então, vai chover, com certeza, mas mais concentrado no segundo semestre, principalmente a partir do final de setembro, início de outubro. Então, requer uma atenção redobrada. Agora, em relação Nordeste e Norte, o Nordeste... começa esse período agora de abril até outubro com 84% dos reservatórios. Então, é uma situação bastante confortável. Obviamente que vai ter uma queda ao longo dos próximos meses, mas nada que requeira muita atenção. Na região norte, melhor ainda, 91%, uma situação bastante confortável, mas lembrando, tanto no norte quanto no nordeste, com a entrada do El Niño no segundo semestre, há uma redução do volume de chuva. Aumenta a chuva no sul, é como uma gangorra, reduz no norte e nordeste, mas não impacta, pelo menos ao longo dos próximos meses, a geração de energia elétrica nessas duas regiões. Balanço que o professor Pedro Cortes traz aqui pra gente. Outono, começando daqui a pouquinho, tem destaque também no site da CNN. Só passando aqui, a gente faz a propaganda também, porque o professor Pedro Cortes também está produzindo uma série de textos para o blog dele no site da CNN. Está aqui, um deles é com relação aos mananciais reagindo, mas segurança hídrica é frágil. Tá isso é relativo a São Paulo, né? Exatamente o que a gente falava há pouco, aquele balanço que o professor trouxe pra gente. E tem mais aqui, pra gente colocar também em tela? Também a região sul, aqui esse alerta que o professor trouxe na conversa conosco no Novo Dia. Professor Pedro Cortes, um ótimo fim de semana. Para todos nós. Bom dia. Vamos seguir agora com informações sobre a guerra no Oriente Médio.